Eu vim buscar a graça poderosa. Somente Deus tem poder para dar. Só Jesus que me satisfaz, e a sua graça vai me libertar. Só Jesus. Que a paz seja convosco. Queridos, todos vocês, eu acredito que muitos já me conhecem. Sou o pastor José Queiroz, pela misericórdia de Deus. Estou aqui com esta missão de levar a palavra de Deus no tempo certo e na hora certa. Hoje é dia 1º da semana e dia 1º do mês de dezembro, pois já está muito próximo, né, do final do ano, dezembro, que se aproxima as festas natalinas, que muitos gostam. Para mim, todos os dias são Natal, porque para mim todos os dias nasce Jesus Cristo no meu coração. Estou aqui no meu quarto, com poucas condições de levar um vídeo à altura que você merece, mas estou fazendo aqui de acordo com o que o Senhor Deus tem me permitido. Este é meu quarto, no meu celular, estou fazendo esta gravação. Amém? Glória a Deus. Então hoje eu trago uma palavra. Aqui está a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós vamos pregar hoje, ou apregoar, como queiram, mas a palavra de Deus, ela é uma só. Quem crê e for batizado será salvo. No meu nome curarão os enfermos, no meu nome expulsarão os demônios. E se beberem alguma coisa mortífera, nenhum mal te sucederá. Então receba essa palavra. A palavra de hoje está no livro de São Lucas. Você está com a Bíblia aí para conferir o que o profeta vai falar? Lucas capítulo 10 e a partir do versículo 25. O título desta pregação é a parábola do bom samaritano, né? Se Deus mandou escrever o bom, é porque existe o ruim. Então vamos andar na palavra do Senhor. Vamos começar do versículo 25. Preste atenção, entenda bem que nós vamos meditar com muita rapidez, porque o tempo se passa. Versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Entendeu?
E ele lhe disse, ele quem? Jesus Cristo. E ele lhe disse, que está escrito na lei, como leis. O Senhor Jesus Cristo está falando da Bíblia, da lei de Deus, não é da lei dos homens, é da lei de Deus. Versículo 27. E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28. E disse-lhe, respondeste bem, fazei isto e viverás. O doutor da lei respondeu à pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez, né? E o Senhor Jesus Cristo respondeu a pergunta que Jesus fez para o doutor da lei. Entendeu? Então o Senhor disse, e disse-lhes, respondeste bem, fazei isto e viverás. Aleluia! Quando o Senhor Jesus Cristo disse viverás, viverás com saúde, viverás com paz, viverás tranquilo, viverás sem temor e viverás debaixo das mãos do Senhor, ou seja, debaixo das potentes mãos do Senhor Jesus Cristo. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Entenda bem, o doutor da lei que disse que conhecia a palavra de Deus, que conhecia a lei. Hoje nós não vivemos mais na lei, nós vivemos na graça. A lei era na época do meu querido irmão Moisés. Versículo 30. E respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Entendeste? O Senhor Jesus Cristo então fez a parábola. Presta atenção, para aqui Jesus Cristo. O certo doutor da lei, como ele pensava que conhecia o Velho Testamento, né? Mas o Velho Testamento é o Novo Testamento, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que não veio obrogar, ou seja, destruir o Velho Testamento, mas ele sim veio aprimorar. Aí está o mistério. Então o doutor da lei conhecia, ele pensava que conhecia a lei, mas não conhecia. Ele não conhecia a lei, ele pensava que conhecia. Nos dias de hoje, tem muitas pessoas que se acham que são conhecedores demais, e no fundo da verdade não conhece nada. Porque quem conhece Jesus não discorda de ninguém. Quem conhece Jesus não critica ninguém. O próprio Senhor Jesus Cristo já foi criticado e já foi morto para que nós não passássemos pelo que ele passou. Entende agora, irmãos? Não entendeu? Eu vou te explicar. Preste bem atenção. Quando o Senhor Jesus Cristo desceu da sua santidade e veio à terra dos viventes, ele veio para salvar o que era dele. Quem era dele?
eu, vocês, nós éramos de Deus, só que nós vivíamos no pecado. Então o Senhor Jesus Cristo veio comprar a nossa vida com o seu próprio sangue. Então a minha vida, a tua vida, a nossa vida foi comprada lá no Calvário por Jesus Cristo, para que todos nós tivéssemos vida eterna. Você sabe por que Jesus Cristo morreu de braços abertos? Para me salvar, para te salvar. Venha, meus filhos, que eu estou pronto para te salvar. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Versículo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele contou a parábola que um homem tinha saído de Jerusalém. A Bíblia não explica que ele tinha ido fazer umas compras para a família dele. Biblicamente, eu posso fazer isso. Eu não estou aumentando a palavra de Deus e nem tirando nada da palavra de Deus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo disse, vinha um homem de Jerusalém. Esse homem, ele vinha de Jerusalém porque em Jericó não existia um comércio o tanto quanto existia em Jerusalém. Então ele trazia ali o quê? O alimento da sua família. Ele trazia o seu salário da sua família. Ali ele trazia o que era importante para a sua família sobreviver. Mas de repente surgiu lá das cercanhas, das serras, dos montes satânicos, elementos que vivem à custa ou às custas dos outros. E pegou aquele pobre homem, tomou tudo que ele trazia para sua família. Oh, meu Deus! Tomou tudo que ele tinha e açoitou e o bateu. Eu diria, o maniatou, e deixou ele cheio de feridas, quase morto, como diz a palavra de Deus. Vamos prosseguir. Versículo 31. Medite comigo, para depois você dizer que o profeta não está fazendo a coisa certa. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. O que é sacerdote? Sacerdote é um homem escolhido para viver no meio dos outros para fazer a vontade de Deus. Sacerdote é aquele que exerce a função de um sacerdócio. E qual é a função do sacerdócio? Fazer o bem, pregar o evangelho, mostrar o caminho para que possam ser salvos por intermédio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, a Bíblia diz que o sacerdote passou de largo, quer dizer, olhou e viu aquele homem no chão, mas não quis nem papo com ele. Deixou aquele pobre homem ali no chão, quase morto. E não teve a compaixão, não exerceu a misericórdia, não exerceu o que Deus mandou fazer. Ele passou por longe, não quero nem saber. Era o sacerdote. Que isso não é diferente para os dias de hoje. Eu não estou aqui agredindo ninguém, mas não é diferente. A maioria dos sacerdotes de hoje estão trancados nos seus gabinetes. Receba essa. Estão trancados nos seus gabinetes, passeando para cima e para baixo, usufruindo do teu dízimo e da tua oferta. Usufruindo dos dízimos e da oferta e das ofertas dos membros da igreja. Eu não sou contra, peraí, eu não sou contra.
O dízimo e a oferta é uma ordem divina, é um mandato de Deus. Mas saber usar os dízimos e as ofertas da casa de Deus, para que a casa de Deus esteja sempre com as portas abertas, estejam sempre buscando almas e recebendo almas para o reino de Deus, ensinando o caminho e a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Não é difícil, meus irmãos, é só uma questão de querermos. Presta atenção. Igual modo, versículo 32, igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. O levita, veja bem, o levita, ele faz o quê? Ele canta, ele louva ao Senhor, ele engrandece o nome do Senhor. Com o louvor que aquele homem ou aquela mulher está fazendo, ela alegra o coração, ou ele alegra o coração daquela pessoa que está ouvindo. O levita, aquele que louva ao Senhor. E vocês acham que ele, vendo aquele pobre homem deitado no chão, quase morto, ensanguentado, eles louvaram ao Senhor? Louvaram não. Ele entristeceram o coração de Deus. Eles entristeceram o coração de Deus, que ele passou de largo, não foi nem lá. Vamos para frente. Versículo 33. Mas, presta atenção, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O samaritano. E a maioria dos samaritanos, eu acredito que até hoje, não são crentes em Jesus Cristo. Eles acreditam do modo deles. Eu não vou mexer com isso. Presta atenção. Então, a Bíblia diz que, e vindo um samaritano, um homem, a Bíblia não diz se ele estava montado num jumento, ou num cavalo, ou num elefante, não é? Ele desceu da sua cavalgadura e chegou aos pés daquele pobre e miserável homem. Queridos, pensem comigo, raciocinem comigo, entrem em espírito. Aquele homem estava deitado no chão, judiado, cheio de sangue, todo cortado, sofrido. A Bíblia não diz se era de dia ou era de noite. Se fosse de dia, o sol queimando aquele homem. Oh, meu Deus, tem misericórdia. E se foi de noite, o frio desgastante sobre aquele pobre homem. E a Bíblia diz que o viajante, o samaritano, ele trazia consigo vinho e o óleo. Presta atenção, o vinho para a Santa Ceia. Oh, glória! Que representa o sangue de Jesus Cristo. O vinho representa o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o óleo da unção. Para que a unção? Para ungir alguém. A unção se faz nas igrejas evangélicas nos dias de hoje. Então, a Bíblia diz que aquele homem
ao pé daquele pobre e miserável homem que estava ali no chão, todo rasgado, todo cortado, todo cheio de feridas e quase morto. E ele limpou. Presta atenção, a Bíblia não diz se ele rasgou a roupa dele, mas eu posso fazer esta simbologia, eu posso fazer essa comparação. Eu acredito que o homem não limpou com as mãos dele, até por causa de um motivo de contaminação. A mão do homem vinha suada, mas eu acredito que ele rasgou a roupa dele e passou sobre o corpo daquele homem e molhou aquele pedaço de pano, de tecido, e limpou as feridas daquele homem. E pegou o óleo e lubrificou e untou com a roupa sobre aquele homem, limpou as feridas. Preste bem atenção, não vamos jogar. Se lembre desta palavra: limpou as feridas. A Bíblia diz que aquele homem, depois de ter feito isso, aquele homem samaritano, ele pegou aquele homem que estava no chão e botou na sua cavalgadura, quer dizer, botou na sua sela, na sua montaria. A Bíblia também não diz se ele foi a pé e o homem na montaria. Não sei. Então, chegando numa hospedaria. Vamos para a Bíblia? Para você não dizer que o profeta está aumentando. Aleluia. Versículo 34. E aproximando-se, untou-lhes as feridas e deitou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E versículo 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros. Ei, presta atenção, pregadores do Evangelho, da teologia, da prática do dinheiro. E deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Entendeu? Quem era aquele homem, aquele samaritano, que levou aquele homem doente até aquela hospedaria? Olha, aquele homem era Jesus Cristo. Sabe por que eu digo isso? Porque ele disse: e quando eu voltar, se gastarem mais, eu te pagarei. Fica aí, segura. E aquele homem da hospedaria era o pastor. E a hospedaria é a igreja, aonde recebe os feridos, né? Recebe os feridos para que o pastor ore e passe o óleo da unção na testa dele, ungindo para que as feridas que estavam na alma dele sejam saradas. Amém? Então, o samaritano da cavalgadura, que levou aquele homem doente para a hospedaria, ele era Jesus Cristo. E aquele pastor, aquele homem que estava lá naquela hospedaria, era um pastor. E aquela hospedaria era a igreja do Senhor. Era o templo, a casa do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo o entregou e disse: cuida dele,
Está aqui, eu vou te dar 2 dinheiros. Parece muito bem a história dos talentos, né? Não é a história do talento, não, nós estamos pregando. E deu 2 dinheiros àquele hospedeiro. Cuida dele. Cuida bem. Porque quando eu voltar, se tu tiver gastado mais, eu vou te devolver. Eu vou te pagar. Jesus Cristo veio a primeira vez. E a segunda vez ele vai voltar para levar aquele que ganhar almas para o reino de Deus. Ei, pregadores do Evangelho da prosperidade, você tem ganhado almas para o Senhor? Eu tenho amigos pastores que ficaram com raiva de mim porque eu não estou pregando contra o dinheiro, de maneira nenhuma. Eu estou pregando a favor da verdade, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: conhecei a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, cuida bem das ovelhas do Senhor. Hoje, chega alguém doente na tua igreja, cuide dele, ore nele, passa o óleo da unção sobre ele, passa o vinho e cure as feridas dele, e deixem eles reconhecer que ali é a casa do Senhor, é aonde ele deve se congregar e dizimar e ofertar, para que a casa do Senhor tenha sempre um mantimento, tanto espiritual como material. Amém? Meus queridos, eu vou encerrar essa mensagem. O Espírito Santo tem muitas coisas para me dar, mas já faz 27 minutos que eu estou nesse vídeo. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa. Nós fomos escolhidos para quê? Para ganhar almas para o reino de Deus. Jesus Cristo veio numa missão de fazer o quê? Ganhar almas para o reino de Deus, do reino do Pai. Então, quando ele nos preparou como sacerdotes, como profeta, como obreiro, como diácono, como diaconisa, como missionária, ele nos preparou com uma intenção só: ganhar almas para o reino de Deus. Jesus Cristo está voltando. E quem sabe se não vai ser agora, nesse fim de ano. Jesus Cristo, ele vem buscar um povo no meio de um povo. Por favor, meus irmãos, pregadores do Evangelho, abracem os doentes, ore nos doentes, amem o teu povo, para que, quando Jesus Cristo voltar, nos abrace também e nos dê a vida eterna. Amém? Muito obrigado. Que a paz esteja contigo. Amém? E graças a Deus.